Fecha aqui. Aqui. Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Acompanhe diariamente. Que Ele está aqui agora conosco e está aí com você. Onde quer que você esteja, você que nos acompanha agora em um hospital, ou em um presídio, ou você que está em casa, você que está unido conosco nessa fé, nós estamos na caminhada da fé, porque é hora de decisão. É hora do povo de Deus se levantar com força, com fé, porque os dias exigem atitudes de coragem. Os dias exigem atitudes de fé. Nós, como povo de Deus, como povo da fé, não podemos ficar passivos
não podemos ficar de braços cruzados diante desse cenário que está aí, diante dos nossos olhos. Sabe por quê? Porque se nós temos um Deus tão grande conosco, se o nosso Deus é o mesmo Deus do passado e é o mesmo hoje e o mesmo Deus eternamente, então o que ele fez no passado, ele fará também nos dias de hoje. Os dias atuais são semelhantes aos dias de Gideão, porque naquele período o povo de Israel estava dominado pelos seus inimigos, envergonhado, empobrecido, estava numa situação de injustiça. Mas nós vamos falar sobre isso dentro de instantes, porque agora eu vou colocar um testemunho. Aliás, eu vou chamar agora o pastor Marco Bueno, lá da Ilha da Madeira, porque ele tem um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida transformada, uma pessoa que foi para o altar, que manifestou a sua fé, a sua revolta, e teve a sua vida mudada. Não é isso, pastor Marco? Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa programação. Eu tenho aqui a senhora Elvia, ela que teve uma vida transformada por intermédio do sacrifício. Mas conte-nos como é que a senhora chegou na Igreja Universal. Eu, quando cheguei ao Centro de Ajuda, tinha apenas 15 anos, mas já vinha de uma família com problemas familiares, onde havia brigas constantes todos os dias, desde os 10 anos, havia essas brigas constantes. Não havia paz, não havia união, não havia um lar ali, não havia um lar saudável. Era tudo o que era de mal, de ruim, negatividade. Eu era muito negativa, não tinha razão de viver, não acreditava na vida sentimental. Eu era uma jovem deprimida, apesar de ser jovem, e já estava deprimida. Que idade a senhora tinha nessa altura? Eu tinha 15 anos quando eu cheguei ao Centro de Ajuda, mas isto tudo começou aos 10 anos. Quer dizer, a senhora já veio, então, de uma família conturbada, né? Exato, e eu tinha pensamentos de suicídio, muitas das vezes ia na estrada e ouvia vozes que diziam: joga-te, mata-te agora, ficas debaixo de um carro, tu já acabas com a tua vida, não sofres mais. E eu pensava que a morte, o suicídio era a solução, porque eu ouvia vozes, essas vozes negativas, era muito negativa, tudo me dava errado, na escola. Aquelas vozes falando. Sempre falando, que eu ouvia essas vozes: mata-te, tu és infeliz, para que é que estás a viver neste mundo? Não há razão para tu viveres. Eu era triste, não tinha paz, não tinha alegria. Durante a noite não dormia com essas vozes, era de noite e de dia. Depois também tinha as brigas, não tinha paz, não dormia direito. Na escola, estava sempre a perder o ano na escola, não conseguia me concentrar, não conseguia tive que desistir da escola e tudo por causa desses problemas todos. Quer dizer, a depressão tirou tudo da senhora. Tudo. Tirou-me a saúde, tirou-me a paz, a vida financeira ficou destruída e a vida familiar também, em todas as áreas, estava toda destruída. Quer dizer que foi assim que a senhora chegou, destruída, com essa opressão, como o povo de Israel no passado, vivendo oprimido, sem rumo, sem saída. Foi assim que a senhora chegou? Foi assim que eu cheguei. E quando eu cheguei aqui ao Centro de Ajuda, eu aceitei-me batizar nas águas. Foi a primeira coisa que fiz. Eu vou embora para a igreja e em janeiro já batizei-me logo. Foi na próxima oportunidade que eu tive de batismo que eu aceitei e batizei-me. Entreguei-me para Jesus. Depois comecei a lutar pela minha vida espiritual, para eu me libertar. À sexta-feira comecei a lutar para eu me libertar destes pensamentos que eu tinha de suicídio, que não tinha paz, não tinha alegria. Queria-me libertar da área espiritual. E depois eu me libertei da área espiritual, passei a lutar pela minha vida espiritual. E aí veio a campanha de Israel, e eu fiz a campanha de Israel para receber o Espírito Santo. Quer dizer que o primeiro sacrifício da senhora, então, foi com o objetivo da senhora receber o Espírito Santo. Porque eu queria a paz que eu não tinha, eu queria a alegria que eu não tinha, e queria dormir à noite, eu queria sossego na minha alma. A minha alma estava em tormento, e não era feliz de jeito nenhum. Apesar de ser jovem, não era feliz, não tinha paz. E aconteceu o batismo. E aconteceu o batismo com o Espírito Santo, foi a primeira campanha, e aí eu vi o poder de Deus e eu vi o poder do sacrifício na campanha de Israel, que Deus tinha muito mais coisas para me dar. E aí, depois de eu receber o Espírito Santo, Jesus me levantou para servir a obra de Deus e passei a acreditar na vida sentimental, que outra hora eu não acreditava. E passei também a lutar na campanha de Israel pela minha vida sentimental. E aí foi um sacrifício que eu já trabalhava, e eu fiz um grande sacrifício, doeu muito mesmo, porque eu queria ser abençoada na vida sentimental, porque eu já queria que ia ser feliz, mas fiz aquele sacrifício, assim como eu fiz o sacrifício para receber o Espírito Santo e para me libertar, assim também fiz o sacrifício pela vida sentimental, e Deus me honrou,
porque eu fiquei na total dependência de Deus. Eu fiquei sem nada. Eu criei, e não duvidei. Eu creio que aquele sacrifício ia mudar a minha vida, assim como mudou o meu interior, também ia mudar a minha vida sentimental, ia ser abençoada. Ia ser ao contrário dos meus pais. Aham. E Nessa altura, o que a senhora fez no altar para chamar a atenção de assim, Deus? nessa altura, chegou uma altura que foi no verão, olha, está fazendo agora antes, foi no Sim. verão, e eu estava a receber o subsídio de férias e o ordenado, e Deus, e disse, meu Deus, o que é o meu verdadeiro sacrifício para Deus? E Deus te come, dá tudo, fica na total dependência de Deus, assim como tu ficaste e recebeste o Espírito Santo, e eu tinha aquela paz dentro de mim, aquela alegria, assim como Deus me respondeu, eu também queria isso na minha vida sentimental, porque era o que eu não via na minha família, eu via ao contrário disso. E então eu dei o meu subsídio de férias, o meu subsídio o meu ordenado, tudo, fiquei sem nada. E aquele era o meu sustento para mim, para a minha vida. Só que eu creio, não sei como, mas Deus vai me honrar, eu vou sacrificar e Deus vai me honrar. E Deus me honrou, porque logo a seguir eu recebi 3 vezes mais aquilo que eu dei sem esperar, sem saber. Fui a fé do sacrifício. Quer dizer, Deus honrou também a vida sentimental. Como é que está num todo a sua vida hoje? Agora a minha vida também, Deus me libertou dessa depressão, hoje tenho saúde, graças a Deus. Na vida sentimental casei já há 23 anos, aqui na igreja, Deus me abençoou. E na vida financeira também Deus me abençoou, porque eu passei por uma fase, uma luta, durante 4 anos, e durante esses 4 anos nunca ficamos fora da campanha de Israel. Sacrificando sempre confiando em Deus, ainda que parecesse impossível para os homens, mas para Deus era possível. E a gente, durante esses 4 anos, continuamos a sacrificar, e o ano passado recebemos essa bênção de Deus. Deus deu muito mais do que aquilo que a gente sacrificou para Deus durante esses 4 anos. E Deus deu-me uma ideia que eu queria ser uma empresária. E Deus deu-me uma ideia de eu investir aquele dinheiro numa casa, reconstruir uma casa de família e alugar. E assim foi. Apesar desta pandemia que houve neste tempo agora que se passou, para mim eu fui revoltada, eu não aceitei a crise, e não aceitei, eu determinei, eu me revoltei e determinei, não, nem com crise, para mim não há crise, eu vou alugar a casa. É isso que acontece quando a pessoa tem esse fogo dentro dela. A revolta, e disse, não, eu vou alugar a casa, embora esteja aí a pandemia, mas eu vou alugar, e vai ser este mês de junho, e determino que vai ser este mês de junho. Depois também veio o pastor da minha igreja lá para abençoar a casa, e determinamos, e no dia 1 de junho já assinei o contrato, e já está alugada a casa, assim como eu me revoltei e determinei, assim aconteceu. Também na minha saúde, também nesta altura da pandemia tive um problema na coluna, no qual eu deixei de andar. Durante 3 semanas eu deixei de andar, não andava, e eu fiquei sem andar, fiquei mesmo impossibilitada de andar. E acontece que durante 3 semanas eu fiz o tratamento, fui ao médico, fiz o tratamento, piorava, na semana a seguir deixava de andar novamente. 3 semanas assim, e depois eu revoltei-me e disse, não, eu não aceito esta doença, eu não aceito, apesar da igreja estar fechada, eu vou usar a minha fé em casa, online, eu vou buscar o Espírito Santo durante a noite, e eu não aceito que o meu corpo é templo do Espírito Santo, não pode ter doenças, e não aceito, e Deus se manifestou dentro da minha casa de madrugada, e senti a presença dele tão forte, e ele disse, eu sou contigo, já estás curada, e eu fiquei curada, e não tenho nada, eu fiquei curada desse problema que tinha na coluna. Quer dizer, mesmo nessa época de pandemia, a senhora aprovou a Deus? Aprovei a Deus, mesmo que, através da minha fé que eu aprendi aqui na Igreja Universal, a usar a fé, a me revoltar contra a situação e fazer as campanhas ao longo destes 29 anos que eu estou aqui na igreja, sempre fiz as minhas campanhas. Quer dizer, as coisas não caíram do céu, não foi fácil demais. A senhora teve, então, que fazer a sua parte, sacrificar, confiar na palavra de Deus. A senhora ouvira, como é que estava da senhora num todo? Hoje está tudo abençoado. Então. Eu, quando cheguei aqui, estava tudo destruído em todas as áreas. Eu hoje tenho saúde, tenho um casamento abençoado, tenho a vida financeira abençoada, tenho uma família abençoada. Hoje tenho tudo, o que eu não tinha outrora. A palavra se cumpriu. Se cumpriu. Está aqui, bispo, então, um testemunho fortíssimo dessa senhora que prova o que essa pessoa que nos acompanha agora ela tem que fazer. O altar não falha. O que essa pessoa tem que perceber é o seguinte, quanto mais ela demorar para agir a fé dela, mais demora a mudança. Se ela for rápida em obedecer como essa senhora, a vida dela com certeza vai trazer essa mudança. Agora, o que me chamou a atenção também, o testemunho dessa senhora, que a primeira fogueira santa que ela fez foi para receber o Espírito Santo. E ela recebeu o Espírito de Deus. A partir daí, ela foi vivendo de fé em fé e as conquistas foram surgindo. Então, eu estou aqui com o bispo Joaquim, lá
do nosso cenáculo Vila Nova de Caia, o pastor Rodrigo, está aqui conosco também, do nosso cenáculo do Porto, daqui o pastor José, também o pastor Pedro, também daqui a pouco nós vamos fazer um clamor em favor de todos vocês. Nós temos também todos os pastores que estão conectados também, estão no altar da igreja, né, estão unidos conosco na mesma fé. Para até mostrar aí na tela, você vai ver a imagem de alguns deles, os pastores, alguns vão aparecer aí agora na tela, porque estamos vivendo essa fé. Em todo Portugal é uma só fé, é um só Espírito, porque nós cremos que o nosso Deus fará maravilhas acontecerem. Estamos vivendo dias difíceis, mas são dias propícios para Deus manifestar a sua grandeza, para Deus manifestar o seu poder na vida de todo aquele que crê. Agora, veja bem, eu queria comentar aqui com os bispos que aqui estão, sobre essa palavra que está aqui no livro de Juízes, no capítulo 8, no versículo 21. Veja o que diz o texto sagrado. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais, repare bem essa expressão, e nunca mais levantaram a sua cabeça, porque eles vinham contra Israel com toda arrogância, com toda fúria, um exército de 135 mil homens, e vinham montados em camelos. Imagine, né? Vinham montados em camelos. É como se, nos dias de hoje, é como se os soldados viessem em tanques de guerra, em carros blindados para atacar uma nação. Então, eles invadiam a terra com seus camelos, espadas e lanças, escudos, e devastavam a terra de Israel, levavam mantimento e queimavam o restante, levavam o gado, e assim eles prevaleceram contra Israel por um período de 7 anos. Mas foram 7 anos que foram suficientes para deixar Israel em uma situação crítica, porque outros povos que invadiram Israel levavam alguma coisa da terra, não é? Mas os midianitas eram terríveis, era um povo cruel, eram como gafanhotos. É por isso que falam que invadiam a terra como gafanhotos. Quando os gafanhotos atacam uma lavoura, eles consomem tudo. Quando eles saem, fica a devastação, fica ali a desolação. Então, assim acontecia com a terra de Israel. Mas veja que depois que Deus levantou os 300, depois que Gideão derrubou o altar de Baal, que não era um altar simples, ele precisou de 10 homens para derrubar aquele altar, porque era uma espécie de um edifício, era um altar bem alto, era uma coisa suntuosa, porque verifique que tudo que as pessoas fazem para o diabo, fazem da melhor maneira possível. Não é no simples, o altar de Baal não é no simples altar de pedra, não. Era um altar muito alto, era um lugar suntuoso, como eu disse, onde eles sacrificavam para Baal. Então Deus mandou derrubar aquele altar, porque aquele altar, aquela adoração a Baal, era a razão do povo de Israel estar naquela condição deplorável. Então, derrubou-se o altar da dúvida, do pecado, o altar do orgulho. Esse altar que afasta a pessoa de Deus tem que ser derrubado. E Deus mandou que Gideão levantasse um altar para ele. Levanta um altar para o Senhor teu Deus. E nesse altar, Deus pediu o sacrifício. Não aquilo que Gideão quis dar. O que Gideão quis dar, ele apresentou. E o fogo caiu ali, consumiu, etc. Mas depois Deus voltou para ele e falou o que ele queria. Olha, Gideão, agora você vai fazer o sacrifício que eu quero que você faça, que era o segundo boi. Ele ofereceu naquele altar, e a partir dali, então, Deus passou a ter uma aliança, porque quando nós entramos num pacto com Deus, entregamos a Ele a nossa vida, ele entra em aliança conosco, ele passa a ser conosco. Ora, quando nós lemos aqui que os midianitas foram abatidos diante de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias
de Gideão. Quer dizer, enquanto Gideão viveu, os midianitas jamais se atreveram a atacar. 40 anos a terra ficou em paz, Israel ficou em paz. Nunca mais levantaram a cabeça. Agora, uma coisa, o bispo Joaquim, quem é que pode garantir, por exemplo, quem é que pode garantir que o problema nunca mais vai voltar? Quem é que pode garantir que o filho que parou de usar drogas nunca mais volte a usar? Quem pode garantir que o marido que traiu uma vez não vai trair nunca mais? Quem pode garantir que o cancro que supostamente foi tratado não retorne mais? Quem pode garantir que o problema que aparentemente foi resolvido não retorne lá na frente com muito mais força? Esse nunca mais, só Deus pode decretar. O nunca mais, o único que tem o poder para dizer nunca mais isso vai acontecer, e realmente aquilo não acontece, é Deus. E quando a pessoa vai para o altar e manifesta a sua fé, então aquela afronta que ela vivia, aquele problema, aquele mal, nunca mais vai se levantar contra ela. Só tem um lugar que garanta a nossa vitória, é o altar. O altar, a gente pode observar, em todos os testemunhos as pessoas dizem, no altar eu resolvi o meu problema. Na realidade, no altar ela resolve a vida dela, porque a campanha, a Fogueira Santa, não é só para resolver o problema, porque a gente vê nessa passagem que nunca mais os inimigos se levantaram, quer dizer, nunca mais aquele problema, aquela situação ficou igual. Por quê? Mas, como o senhor falou, principalmente, em primeiro lugar, a pessoa tem que derrubar a dúvida, a incredulidade, ela tem que derrubar o medo, ela tem que derrubar as dúvidas. Por quê? Porque no altar não pode existir isso. No altar tem que existir 100% a fé. A fé colocada em Deus, colocada, manifestada através do sacrifício no altar. Então, o altar, ele garante, não somos nós, mas o altar garante a vitória. Somente no altar que há a garantia de que nunca mais aquele problema que atormentava, aquela escravidão, aquela afronta do inferno, só no altar é que ela vai ter a garantia. Porque quando Deus falou, bispo Rodrigo, quando Gideão expôs perante Deus o seu medo, o seu complexo de inferioridade, que Gideão teve complexo de inferioridade. Ele falou, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Você está falando que eu vou livrar Israel, mas quem sou eu? O menor da casa, a minha tribo é a menor de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Como é que eu vou livrar Israel? Aí Deus falou para ele, olha, porque eu sou contigo, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Mas eram 135 mil. Aí é que está. Quando a pessoa realmente crê no poder de Deus, e ela mostra essa crença, quando ela se entrega, o problema que é algo monstruoso, gigante, se torna insignificante, como aqueles 135 mil. Eram 135 mil, mas Deus falou, vai ser como se fosse um só. Que fazia Gideão e todo o povo andar de cabeça baixa. O senhor leu aí que aquele povo nunca mais levantou a cabeça, mas era o povo de Israel que andava de cabeça baixa, abatido, desanimado, complexado, diminuído diante da situação. Por isso foram para as covas, para as cavernas, porque dentro deles não acreditavam que poderiam vencer aqueles inimigos, como é o seu caso. Você tem uma doença, você tem um problema grave na família, e realmente ele é grave. E realmente você é pequeno diante do problema. Realmente você não tem recursos, porque o que você tinha, e até o que não tinha, você usou para vencer e não venceu. Então as pessoas ficam assim. Hoje as pessoas é que estão cabisbaixas, abatidas, e perguntando como eu vou fazer para resolver esse problema. Gideão conseguiu encontrar essa solução no altar. E o interessante é que, por causa dessa incerteza que o senhor está falando, quem é que pode garantir que nunca mais o problema se levante? A pessoa vai andar sempre insegura dentro dela. Ela sempre vai andar com aquele pé atrás. Será que não vai voltar? Será que não volta a acontecer? Isso morre. Essa insegurança desaparece quando a pessoa vai para o altar, tanto que a gente ouve as pessoas falarem nos testemunhos. Quando eu desci do altar, eu desci diferente.
Eu desci com certeza, eu desci com fogo. E essa é a proposta da fogueira santa. É o problema ser resolvido, a vida ser resolvida, nunca mais voltar. O que acontecia com o povo de Israel é que eles se preparavam todos os anos, mas não se preparavam para enfrentar a situação, se preparavam para passar pela provação, por aquela situação. De humilhação. Eles já ficavam esperando os midianitas invadirem a terra. É como se eles já ficassem calculando os dias, porque os inimigos de Israel invadiam a terra na época das colheitas. E é exatamente um período como esse, interessante, né? Porque o período das colheitas vinha exatamente nessa época que tinha o Pentecostes, a festa do Pentecostes, que apresentavam a Deus as primícias dos grãos da colheita. Então, no período de colheita, quando o fruto estava maduro, o trigo estava pronto para ser colhido, as espigas, vinham então os midianitas e eles formaram uma coalizão ali, não é? Um exército forte com os amalequitas, e como sempre foi, a história mostra isso, que os inimigos do povo de Deus sempre se uniram, sempre. O povo de Deus nunca teve o apoio de ninguém, ao contrário. Os inimigos do povo de Deus sempre se uniram para ficar fortes, para que se tornassem fortes e pudessem destruir o povo escolhido. Nós temos um exemplo, deixando a parte bíblica, da história bíblica que é narrada, nós temos, algumas décadas passadas, quando Israel voltou à sua terra, quando foi formado novamente o Estado de Israel, e então eles retornaram, os povos foram retornando. Ora, passado algum tempo, Israel foi atingido pelos inimigos. Eles se levantaram, eles se juntaram contra Israel. Se juntaram para acabar, vamos exterminar, vamos acabar com eles. E, milagrosamente, foi a intervenção divina, Deus deu a vitória ao seu povo, não apenas por uma vez, mas eu estou falando do Israel recente, mas 2 vezes, porque outra vez também países árabes se uniram, muito mais fortes em armamento, em número de soldados. Humanamente falando, não havia como Israel sobreviver. Mas outra vez Deus defendeu o seu povo. Então, o que acontece? Em toda a história bíblica e a história recente, nós podemos observar que o povo de Deus sempre esteve naquela condição de ser atacado pelo mal, mas Deus nunca desprezou o seu povo quando o seu povo o invocou. Quando uma pessoa que tem a sua fé em Deus, ela é atingida por uma situação e ela não se revolta contra aquele problema, Deus não pode fazer nada. Veja, minha amiga, meu amigo, Deus nunca escolheu pessoas passivas. Os homens que Deus escolheu no passado, todos eles tinham as suas falhas, seus defeitos, porque nenhum foi perfeito. O único homem que andou nesse mundo que foi perfeito foi nosso Senhor Jesus. O único. Além dele, nenhum outro. Abraão é o pai da fé, mas Abraão teve suas falhas, Abraão teve os seus momentos de fraqueza. Nós temos, por exemplo, Moisés enfrentou o Faraó, mas também teve as suas fraquezas. O profeta Elias chegou a pedir para si a morte, mas era o grande profeta, o principal de todos os profetas. Elias representa os profetas. Como Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Mas veja que também teve as suas fraquezas. E assim outros homens da Bíblia, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, também teve suas fraquezas, suas falhas, mas todos esses homens tinham algo em comum. Eram homens revoltados, homens que não aceitavam a situação. É como, por exemplo, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus surgiu de uma revolta. De uma revolta. Qual a razão de Deus ter escolhido o bispo Macedo para
realizar esse trabalho, essa obra. Qual a razão? Como o bispo mesmo fala, ele era desprezado, rejeitado, não davam a mínima oportunidade para ele. Pelo contrário, diziam que ele não tinha chance, que ele não tinha chamado, que ele não servia. Numa linguagem bem clara, você não serve. Era isso que falavam para ele. Você não serve, você não tem condições. Mas Deus chama exatamente essas pessoas. Deus chama os desprezados, humilhados. Se você tem sido injustiçado, desprezado, olha, você tem que se alegrar. É isso mesmo. Ao invés de você ficar triste, cabisbaixo, você que está rejeitado, humilhado, injustiçado, levante a sua cabeça e clame a Deus, porque Ele procura pessoas assim. Ele procura os desprezados. Agora, Ele abomina gente orgulhosa. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é aquela pessoa cheia de si, que acha que sabe tudo, que é mais do que os outros, que entende mais do que os outros. Esse tipo de pessoa não serve para Deus. Mas aquela pessoa rejeitada, desprezada, que ninguém dá nada por ela, mas ela se volta para Deus e ela diz, ó Deus, eu estou aqui. Então, quando nós vemos a história, e o próprio filme mostrou isso, o filme Nada a Perder, nós vimos o momento do desprezo, o momento que o bispo foi desprezado ali na frente dos outros, estava a dona Esther. Imagina, só que aquele momento ali, ele foi tomado por uma alegria imensa e começou a rir. Ninguém entendia por que ele estava rindo, porque ele foi desprezado na frente dos outros. Uma outra pessoa ia ficar ferida, machucada, mas ele, naquele momento, se voltou para Deus. Ó, meu Pai, meu Pai. E o Espírito Santo o envolveu naquela hora e ele começou a rir. Mas aquele riso era o quê? Era Deus falando com ele, eu sou contigo, eu sou com você. Você está sendo desprezado, rejeitado agora, mas eu estou com você, eu sou contigo. Mas olha, sabe por quê? Deus escolheu o Bispo Macedo para essa obra, sabe por quê? Por causa da revolta. A revolta que ele sempre carregou dentro dele. A revolta de ver pessoas sendo levadas ao inferno, as pessoas vivendo uma vida desgraçada, destruída, enganadas pelo diabo, pessoas morrendo sem salvação. E aquilo trazia revolta para ele, porque ele estava dentro de uma igreja, cantando louvor, ouvindo a palavra, estava ali, tudo muito bem, tudo maravilhoso, mas revoltado com a situação, não dele, mas das pessoas sofridas indo para o inferno. Então Deus viu aquela revolta, essa foi a força, e Deus falou, vai dessa tua força. Foi o que ele falou para Gideão. A revolta de Gideão chamou a atenção de Deus. Minha amiga, meu amigo, se você não é uma pessoa revoltada contra as injustiças, se você não se revolta contra o pecado, não se revolta contra o que é mal, então eu vou ser bem sincero com você. Você não vive a fé sobrenatural, porque não existe fé verdadeira sem revolta. Não existe. A verdadeira fé é acompanhada desse sentimento de revolta, porque quem crê não aceita a imposição do diabo. Quem crê não se dobra diante do inferno. Quem crê vai por tudo ou nada. Ó Deus, ou é ou não é? Se o Senhor é meu Deus, então eu quero ver. Porque eu não entreguei a minha vida para o Senhor, eu não tenho crido na tua palavra para ser pisado pelo diabo. Ele que tem que pisar na cabeça dele, e não o contrário. Então, quando existe isso, então Deus muda a vida da pessoa. A proposta da Fogueira Santa de Israel é para você se voltar para Deus. É para você se entregar. Olha só, aqui tem o símbolo do maior sacrifício que já foi feito. O Senhor Jesus deu a sua vida, sacrificou a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós temos um compromisso com Ele, Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá a sua presença, Ele levanta, Ele fortalece. Então, não se dobre diante dos seus problemas. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar, minha amiga, meu amigo. Nós estamos aqui nesse local
olha, debaixo desse céu, que maravilha. Aqui você vê essas árvores, aí dá para você ver, colocamos um pouco de luz para você ver esse ambiente aqui, a natureza criada pelo nosso Senhor. Ele é testemunha, ele vê do céu agora, do trono dele, ele vê a nós aqui, vê você aí, ele vê onde você estiver, Deus te vê aí agora, ele te vê no presídio, ele vê você nesse hospital, ele vê você aí em casa agora, ele vê as suas lágrimas, mas o que ele quer é uma atitude sua, de você se voltar para ele, de você se entregar a ele, para que ele venha mudar a sua vida. Essa é a fé. Essa é a fé. Nós vamos agora realizar o nosso clamor, a nossa oração. O bispo Joaquim vai orar, depois passa o bispo Rodrigo e depois o pastor Pedro também. Então, chegue perto aí agora do seu computador, ou do rádio, enfim. Nós vamos agora falar com Deus e os pastores também que estão conosco aí, também conectados. Vamos colocar as imagens dos pastores também aí na tela, porque vamos unir a nossa fé agora. Vamos unir a nossa fé, vamos clamar o nosso Deus e ele vai ouvir essa oração e vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós estamos aqui, meu Pai, diante desta cruz. A cruz que é o símbolo da vitória. Aqui, meu Pai, nós clamamos ao Senhor, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. Meu Pai, diante deste céu aberto, aqui nós estamos diante das maravilhas do Senhor. Mas, meu Deus, agora mesmo, meu Pai, tem pessoas que estão diante da desgraça, diante da doença, elas estão diante do sofrimento, diante da depressão, da angústia. Mas é hora, meu Pai, de mudar essa situação. É hora, meu Deus, de mudar essa história. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, para clamar em favor do sofrido, do desesperado, do angustiado, daquilo, meu Deus, que já não aguenta mais. É isso mesmo, meu Pai. Diante, meu Deus, do Senhor, nós clamamos em favor dessa pessoa que diz, chega, até aqui, meu Pai, chegou porque não aguento mais essa situação. Então, meu Deus, venha, meu Pai, agora ouvir a oração, o clamor do teu povo. Meu Pai, essa pessoa que ora conosco, meu Deus. Meu Pai, ainda que essas pessoas, meu Deus, estejam agora na sua casa. Meu Deus, os pastores que estão no altar, mas todos na mesma fé, no mesmo espírito, para determinar a nossa vitória, em o nome do Senhor Jesus. Porque a verdade, meu Deus, é que as pessoas agora que estão conosco em oração, elas estão como Gideão esteve, querendo mudar a situação, querendo ver aquele problema cair, nunca mais se levantar. Mas Gideão não sabia como. Ele não sabia, nem acreditava que ele poderia ser. Nós oramos por essas pessoas desprezadas, desacreditadas, complexadas, mas que trazem dentro de si uma revolta. Embora elas sejam assim, abandonadas por tudo e por todos, até sem acreditar nelas mesmas, mas dentro delas há essa revolta. E são essas que o Senhor está procurando. Então vem sobre elas agora, porque essa revolta é a força que nos leva para o altar, é a força que nos leva para nos achegarmos a Ti, meu Deus. Faça nessa fogueira santa os Gideões dos dias de hoje. Me refiro àqueles que são cheios de complexos, se sentindo pequenos diante de grandes problemas. São esses que vão para o altar, mas o Senhor vai se manifestar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós determinamos que agora mesmo todas as pessoas que foram diminuídas, envergonhadas, humilhadas, porque o mal trabalhou para ela ser desprezada, como o Senhor disse para Gideão, meu Deus, que o Senhor agora esteja com ela, e como nada, ela venha vencer todos os problemas, única e exclusivamente porque ela está dando ouvido à tua voz e indo para o altar, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor ouviu a nossa oração.
E nós consagramos aqui ao pé da cruz, desse altar de pedras, esses envelopes, para aqueles que creem, para aqueles que quiserem usar a sua fé, fazer os seus pedidos, seu propósito para o clamor nesse vale de Gideão. Ó Espírito Santo, nós daqui abençoamos a todos. Sejam abençoados agora. Todos vocês. Aliás, seja a própria bênção. Seja a própria bênção. Em o nome do nosso Senhor Jesus, seja a própria bênção agora, minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, nesse domingo, nós teremos o toque das trombetas. O grande toque das trombetas. Eu vou encerrar aqui agora, ia falar mais, mas a bateria ali está acabando. Nós vamos realizar o toque das trombetas em todos os templos da Universal. Corre aqui antes de acabar, Bispo Rodrigo, lá em Gaia. Não, eu não vou. Lá no Porto. Rua Egas Muniz, 485, 7h30 da manhã, 9h30 da manhã. Você que é do Porto, estaria aguardando por você. Em Gaia, na Rua do Agüero, número 151, na mesma rua do Centro de Emprego Vila Nova de Gaia, 7h30 e 9h30. Dá o endereço do pastor Marco Bueno na Ilha da Madeira. Você que saiu de lá. Rua Brito Câmara 34. Rua Brito Câmara 32. Eu não posso esquecer o endereço. Rua Doutor Brito Câmara. Ilha da Madeira. Um abraço a todos aí, povo de fé da Ilha da Madeira, e a todo o povo de fé de Portugal e de toda parte, né? Porque há pessoas acompanhando em toda parte, todo lugar, em outros lugares do mundo, várias mensagens aqui de toda parte. Um abraço a vocês. Deus abençoe vocês todos. Olha, nosso tempo maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, fica a 200 metros do Método de Chelas. Domingo, a primeira reunião, 7 da manhã, eu estarei em 2 concentrações, quer dizer, não é nem concentração, porque a concentração teve que dividir, porque nós temos que respeitar o distanciamento. Então, você sabe, 1/3 da capacidade do templo. Então, teremos 7, eu estarei 8 e 10 da manhã. Cabo das 8, já entra às 10. E vamos tocar as trombetas. E com o toque das trombetas, os seus problemas vão cair. Escreva, coloque no papel todos os seus inimigos, problemas que você tem vivido. Eles vão cair por terra. Tá bom? E depois tem a tarde, reunião dos vícios, e 18 horas eu volto com a vigília do Espírito Santo, às 18 horas no domingo. Tá bom? E nós encerramos aqui a nossa participação. Deus abençoe a todos. Sejam a própria bênção em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.